Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 21. Disse Maria a Jesus: Com quem se parecem os teus discípulos? Respondeu Jesus: Parecem-se com garotos que vivem num campo que não lhes pertence. Quando aparecem os donos do campo, dirão estes: Deixai-nos o nosso campo. E eles desnudam-se diante deles e lhes deixam o campo. Maria, a mãe de Jesus, ou alguma das outras Marias do Evangelho, quis saber com quem se pareciam os discípulos de Jesus, e o Mestre deu a maravilhosa resposta acima. O verdadeiro discípulo do Cristo se parece com alguém que vive num campo alheio, exatamente como a alma humana que não vive em sua pátria, mas num campo de imigração terrestre, onde tem de passar alguns decênios para colher experiências através do corpo material que lhe foi emprestado por seus pais. Este mundo é de outro dono, como afirma o próprio dono quando diz: Eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus, e eu os dou a quem eu quero. E Jesus confirma as palavras do Anticristo dizendo: O dominador deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós. A alma humana, que veio de outras regiões, foi enviada temporariamente para o campo alheio desta terra, não por punição, mas para ulterior evolução. Ultimamente, um grupo de cientistas atômicos da Universidade de Princeton publicaram a sua cosmovisão ou gnose, em que declaram que sem uma resistência entre espírito e matéria não é possível a evolução do espírito, que em forma individual se chama alma. Resistência é dificuldade, sofrimento, fator indispensável para a evolução. Depois de certo tempo, os donos do campo terra expulsam da sua propriedade o imigrante alma e ela deixa o campo do mundo, sem nada levar, totalmente desnuda no seu eu espiritual. Devolve aos donos do campo até o material do seu corpo, que da terra recebera. Se Dídimos Thomas, o autor deste evangelho, não tivesse escrito nada senão estas palavras, seria suficiente para incluí-lo entre os grandes iniciados cósmicos da humanidade. Todo o verdadeiro discípulo do Cristo se considera um emigrante do além e imigrante do aquém. Não se apega fanaticamente ao campo alheio do mundo material, nem o rejeita acerbamente, mas serve-se dele benevolamente para sua evolução ascensional, como um meio para colher experiências na longa jornada através das muitas estâncias que há em casa do Pai Celeste. Graças a ti, Maria, que deste oportunidade a Jesus para dizer tão maravilhosas palavras a seu discípulo Tomé. Aforismo 21a. Por isto vos digo eu, se o dono da casa sabe quando vem o ladrão, vigia antes da sua chegada, e não o deixará penetrar na casa do seu reino para lhe roubar os haveres. Vós, porém, vigiai em face do mundo, cinge os vossos quadris com força, para que os ladrões não encontrem caminho até vós, e possuireis o tesouro que desejais. Sede como um homem de experiência, que conhece o tempo da colheita, e de foice na mão ceifará o trigo.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estas palavras são a continuação da parábola precedente sobre a criança inocente em campo alheio. Os donos do campo-terra são ladrões profissionais e procuram sempre roubar-vos os tesouros do reino da alma. Por isto, deveis estar sempre alerta, para que o mundo profano não penetre no santuário do vosso espírito. Estar de quadris cingidos é estar prontos para a viagem, dispostos para partir a qualquer momento para regressar do exílio terrestre para a pátria celeste, com rica colheita de experiências. Então tereis seguro o tesouro que adquiristes durante a vossa estada no campo alheio da terra. Tende a visão da vossa maturidade e não queirais permanecer em terra alheia quando é chegada a hora da vossa partida para regressardes à querência do além. Morrer é tão natural como nascer e viver. Aforismo 22. Jesus viu crianças de peito a mamarem, e ele disse a seus discípulos: essas crianças de peito se parecem com aqueles que entram no reino. Os discípulos então perguntaram a ele: se formos pequenos, entraremos no reino? Respondeu-lhes Jesus: se reduzirdes 2 a 1, se fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo, se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino. O Mestre não espera que seus discípulos sejam crianças, mas que sejam como crianças. O que a criança faz por primitiva ignorância, deve o homem espiritual fazer por avançada sapiência. A criança ignorante age por vacuidade, o homem sapiente age por plenitude. Vistos por fora, a criança e o sapiente são muito parecidos, mas por motivos diametralmente opostos, pois os extremos se tocam. O que é instintivo e espontâneo é simples. O que é intuitivo e espontâneo também é simples, mas o que é intelectível e artificial é complicado. O homem unilateralmente erudito é quase sempre um homem cheio de complexos e complexidades, cheio de artificialismos e arrevezamentos curvilíneos. Por outro lado, o homem de sabedoria unilateral, de experiência profunda e vasta, é sempre um homem simples e benévolo, um homem de atitude liana e retilínea. Em face do sexo, a criança não tem malícia, não se escandaliza com nudez masculina ou feminina, acha tudo natural e puro. Ao passo que o homem, no plano ego, malicia tudo e descobre perversidade em tudo, mas o homem na dimensão do eu espiritual é cândido como a criança, não por ignorância, mas por sapiência. No universo e na humanidade tudo é bipolarizado, mas no homem ego essa bipolaridade tem caráter de contrariedade, ao passo que no homem eu essa bipolaridade se transforma numa harmoniosa complementaridade, de maneira que o dois, sem deixar de ser dois, aparece como um perfeitamente unificado. O homem Cristo cósmico vê o uno no verso e vê o verso no uno, porque atingiu as alturas do homem universico, do homem integral, a que se refere Jesus nas palavras acima citadas. Aforismo 23. Disse Jesus: eu vos escolherei 1 entre 1000 e 2 entre 10.000, e eles aparecerão como um só. O homem sensorial é pluralista, o homem mental é dualista, o homem espiritual é unista ou monista.
Pelos sentidos, o homem percebe o universo como uma imensa diversidade, sem a menor unidade. Pela inteligência, o homem analisa o universo como uma dualidade entre causa e efeito. Pela razão espiritual, o homem intui o universo como uma essência una e única que se manifesta em existências múltiplas. O homem universico, o homem da cosmovisão, existe, sempre existiu sobre a face da Terra, mas é ainda uma pequena elite. A grande massa é ainda pluralista ou dualista. O homem monista é apenas 1 entre 1000, ou 2 entre 10.000. Esta visão monista começa quase sempre como monismo unitário, como uma visão do uno no uno, como uma experiência mística na essência única da divindade divina, da realidade solitária. Pouco a pouco, o monismo unitário se expande no monismo diversitário, como realidade universica, como o Deus do mundo no mundo de Deus. O misticismo unilateral se desdobra em mística unilateral. A consciência mística desabrocha em consciência cósmica. O homem da consciência cósmica vê Deus no mineral, no vegetal, no animal, no hominal. Vê a única essência transcendental como existência imanente, inconsciente no mineral, subconsciente no vegetal, semiconsciente no animal, ego consciente no homem intelectual e pleneconsciente no homem racional. Esta longuíssima jornada ascensional do ser humano tem o seu início aqui, no jardim de infância do planeta Terra, mas continuará por milhares de anos, séculos e milênios, através das muitas instâncias que há na casa do Pai Celeste, neste universo de incomensurável grandeza e amplitude. Quanto mais o homem progride nessa jornada evolutiva rumo à essência una, mais ele se une aos outros companheiros de jornada, até finalmente se tornar uno com os outros. Se Sócrates, Platão e Jesus, escreve Santo Agostinho, se tivessem encontrado, teriam harmonizado admiravelmente em suas ideias. Uma só é a verdade. Muitos são os caminhos que conduzem à verdade. Um viajor que vem do norte parece ser contrário ao que vem do sul. Um viajor que vem do leste parece ser adversário de outro que vem do oeste. Entretanto, todos são unidos quando vistos do centro, embora pareçam desunidos e contrários quando contemplados da periferia. Creio na comunhão dos santos, diz um dos artigos do Credo Apostólico. A comunhão dos santos é a convergência dos viajores rumo à verdade única. É a complementaridade de todos os polos aparentemente contrários. A divergência é da massa, a convergência é da elite, a discórdia é dos muitos, a concórdia é dos poucos. Hoje em dia está crescendo notavelmente a elite e diminuindo a massa. Cada vez maior é a fome da religião e cada vez maior é o fastio das religiões. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, tanto mais o homem se aproxima dos outros homens. Quanto mais crescer a consciência mística da paternidade única de Deus, tanto mais crescerá a vivência ética da fraternidade dos homens. A verdadeira mística transborda em verdadeira ética. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.